Sintam-se todos cumprimentados, bem-vindos a esta atualização profética, que será bem curta, mas será, na verdade, um compilado de informações importantes daquilo que aconteceu recentemente. Eu espero que todos estejam bem, venham comigo para esta breve atualização profética, compartilhem, deixem vossas opiniões, vossos comentários em relação ao tema que iremos tratar aqui. Mas antes, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um momento que nos chama a uma reflexão sobre o tempo em que vivemos. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender estas verdades e que possamos estar preparados para os dias finais. Agradecemos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora mais do que evidente, há esforços sombrios para tornar o domingo um dia fechado. E este é um esforço que une religiosos, legisladores cristãos, une também sindicatos trabalhistas, une Roma em toda esta questão. E nós iniciamos lendo no livro Mensagens Escolhidas que nós precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sendo sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Está isto claro? Nós não podemos tornar o domingo num dia santo, pois não é o dia santo. O domingo não é sábado. O sábado nunca vai ser domingo. Vejam aqui, irmãos, católicos defendem o domingo para descanso como o direito do trabalhador e que deve ser protegido por lei. É o primeiro tópico que queremos ver hoje. Segundo, as igrejas em toda a América foram convidadas a participar do Domingo do Dia do Trabalhador. Segundo tópico. Terceiro, o Papa Leão XIV afirma que celebrar a missa eucarística todos os domingos vai salvar o nosso mundo. Vamos começar com o primeiro. Vejam aqui. Isto vem do Arauto Católico, Catholic Herald. Isto foi publicado em 27 de agosto, em que este jornal, esta revista católica, publicado pela Diocese Católica na Virgínia, Estados Unidos da América, publicou algo com o título Descanso do Trabalho aos Domingos. E nesta publicação, a Igreja Católica nos Estados Unidos da América afirma que o descanso dominical é um direito e que a sociedade deve afirmar e salvaguardar este dia para a adoração, família e o bem-estar dos trabalhadores. Ora, vejam aqui. Descanso do trabalho aos domingos, dia do trabalho. É dito, vejam aqui, a Igreja Católica proclama a dignidade do trabalho e dos trabalhadores. Uma exigência crítica dos líderes da Igreja ao longo das décadas tem sido garantir que os trabalhadores sejam livres no sábado para adorar a Deus e estar com os seus entes queridos. Agora, quando eles falam sobre estar livre nos sábados, não é do sétimo dia que estão se referindo, é do primeiro dia da semana, certo? Vamos continuar. Como o Papa João Paulo II escreveu na sua encíclica Laborem Exercens, a sua encíclica sobre o trabalho humano, os trabalhadores têm o direito de descansar, que envolve um descanso semanal regular, compreendendo pelo menos o domingo. Ora, isto é muito parecido com as propostas, com os manifestos da Aliança Europeia do Domingo, que visa restabelecer na União Europeia um dia comum de descanso para a família. Vamos continuar. Eles dizem que é tentador e muitas vezes pode até sentir-se necessário tratar o domingo como qualquer outro dia da semana. Então, a pergunta que eu faria, e não é? Afinal de contas, o domingo não é um dia qualquer da semana? Por exemplo, quando Deus instruiu o povo a recolher o maná, eles tinham que recolher todos os dias, de domingo, do primeiro dia ao sexto dia, e no sexto dia tinham que recolher em dobro para que no sábado não tivessem esse trabalho. E Deus garantia que no sábado o maná não apodrecesse. Deus estabeleceu o padrão de 6 dias, de domingo a sexta para trabalho. E o sétimo dia é o dia de descanso. Mas eles invertem tudo.
e colocam o sábado como um dia normal, como um dia qualquer entre a semana, e o domingo como um dia especial. Eles dizem que, ultimamente, o domingo é dia de comprar, trabalhar, responder e-mails e fazer o trabalho que simplesmente não foi feito nos 6 dias de trabalho da semana. Interessante, eu diria que os homens vêm pisando o sábado dessa maneira. Vejam aqui. Talvez o início desta nova estação de ocupação seja um momento para resolver manter os domingos santos, mantê-los sagrados e apreciar a sabedoria de um Deus que descansou no 7º dia. Queridos, tudo isto não passa de engano. Não existe nenhum 7º dia da semana referente ao domingo na palavra de Deus. Nós até podemos tentar manter o domingo santo, mas para Deus nunca vai se tornar santo. Nós não podemos escolher o dia que para nós é santo. Deus já estabeleceu esse dia. Em 31 de agosto, celebrou-se nos Estados Unidos da América o domingo do Dia do Trabalhador. Vejam aí, dignidade, honra, gratidão. E é dito que neste dia 31 de agosto, junte-se a comunidades de fé por todo o país. Estou traduzindo aí do inglês. Por todo o país na celebração da dignidade do trabalho, do empreendedorismo corajoso e de todos aqueles que trabalham diligentemente com os dons que Deus lhes deu. Este, na verdade, foi o momento em que as igrejas americanas foram convidadas para se unirem e celebrarem o domingo do Dia do Trabalhador. Vejam aqui. Ao participar do domingo do Dia do Trabalhador, a sua igreja irá, primeiro, encorajar e abençoar os empresários locais e trabalhadores. Não isto para motivar os empresários a restabelecerem a Blue Law, a entenderem que, na verdade, as igrejas estão interessadas com o seu desenvolvimento, interessadas com o seu crescimento empresarial, e que o domingo, sim, o domingo fechado não interfere em nada no desenvolvimento empresarial, no desenvolvimento corporativo. Veja, conectar a fé ao trabalho diário de forma tangível. Eles convidam as igrejas. Comprometa-se com a hospedagem. Informe-nos que a sua igreja está celebrando o Dia do Trabalhador. Use orações, escrituras e recursos a seu serviço e convide a sua comunidade para participar. Junte-se ao movimento. Os líderes da igreja em todo o país estão a comprometer-se com este momento poderoso. Vai juntar-te a eles? Vai juntar-te a eles? Este é um convite para que toda a América se una para celebrar o descanso dominical. E não me digam que isto é apenas um evento comunitário, um evento para celebrar o trabalho, para celebrar a dignidade do trabalho. Este é um esforço para unir os interesses da classe trabalhadora com os interesses dominicais, com os interesses da igreja. E, inclusive, no projeto 2025, o plano dos nacionalistas é usar esta questão do trabalho para legislar o descanso dominical. É isto que eu tenho mostrado para os irmãos por meio dos debates com os nacionalistas cristãos, debates que estão acontecendo agora. Então vamos à parte final em que o Papa Leão XIV diz que a Eucaristia dominical vai salvar o mundo. A propósito, este Papa tem estado muito ocupado nos últimos dias. Por exemplo, ele teve vários encontros recentemente. Em 22 de agosto, ele entregou uma mensagem aos líderes protestantes e ortodoxos que estavam reunidos em Estocolmo para a Semana Ecumênica, marcando a centenária Conferência Cristã Universal sobre a vida e trabalho. Estão vendo? Vida e trabalho. Não virá um argumento dominical para isto? Em 23 de agosto, Leão XIV deu as boas-vindas aos legisladores católicos do mundo. Ele elogiou o tema do encontro. Qual era o tema do encontro dos legisladores católicos do mundo? O tema era a nova ordem mundial, política de grande poder, domínios corporativos e o futuro do florescimento humano. Interessante. E no encontro, o Papa apontou para Santo Agostinho como um modelo, instando assim os legisladores a moldar a sociedade com os valores da Igreja. Ele chamou os legisladores a atuarem como construtores de ponte, aplicando a sua fé na elaboração de leis e políticas que incorporem os valores espirituais e morais da Igreja. Então,
Em 25 de agosto de 2025, o Papa dirigiu-se a uma reunião de servidores do altar franceses no Palácio Apostólico do Vaticano. E no encontro, ele disse que a Eucaristia Dominical é o que vai salvar o mundo. Links na descrição do vídeo. Nós estamos vendo agora este movimento todo dominical, irmãos, unindo os interesses da classe trabalhadora com os interesses cristãos, com os interesses da igreja. Estamos vendo agora estes clamores fortes para que haja uma paragem. Eu poderia até mostrar para os irmãos que um pastor protestante americano lamentou o abandono das leis de Jesus. Isto aconteceu recentemente. Estamos vendo este movimento todo crescendo. A pergunta que eu faço é: como o povo que tem uma mensagem especial a dar ao mundo, uma mensagem que contraria o movimento ecumênico, uma mensagem que contraria o movimento dominical, o que estamos fazendo para alertar as pessoas sobre o verdadeiro dia do Senhor? Nós fomos chamados com uma missão especial, é levar a lei de Deus, não como meio de salvação, mas como uma resposta à salvação que encontramos em Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, descreve-se o povo de Deus do tempo do fim como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, também diz: sim, bem-aventurados não. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Temos que agora, irmãos, pregar a verdade sobre o sábado, a verdade sobre os mandamentos de Deus, pois será este o último ato do drama, será o último toque de lealdade que vai distinguir os servidores de Deus contra os servidores da besta e adoradores da sua imagem. Não acham que é tempo? Não acham que já é tempo? Enfim, nós vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por este momento especial em que abriu nossa mente. Infelizmente o mundo está cheio de engano, propagando engano, mas o Senhor nos chamou para reparar as brechas, trazer a verdade à tona e despertar corações sedentos pela verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir esta missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima apresentação.